Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Tática Trend Labs. Eu sou a Gladys Chueira e estou aqui acompanhada de um time muito especial que vocês já conhecem. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Gazzi. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Alessandra, Daniel, Hash, bom dia. Peguem seus cafés e vamos à luta. Vamos para o nosso tema de hoje, que é extremamente relevante e importante para o mercado de dados, né? Para estruturação de dados, mineração de dados, inteligência artificial e muito mais. Afinal de contas, aqui estamos e prestamos muitas informações para vocês. Estamos animados essa terça-feira de hoje. Pessoal, tá com vocês. Ale, vambora. Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Nós temos o Daniel Hash e o Daniel Gazzi hoje, então nós vamos chamar pelo sobrenome aí para ficar mais fácil. E é isso aí, Gladys. O tema de hoje é bem interessante, porque a gente já tem percebido aí que os dados hoje são um dos maiores tesouros do século XXI, né? E a gente vê muito, né, principalmente quem é mais leigo no tema, a gente ouve muito falar sobre mineração de dados, né, que basicamente é um processo aí da computação que extrai dos dados informações úteis, insights para as empresas, né? Mas hoje a gente vai falar de algo complementar à mineração de dados, que é a mineração de processos e que se relaciona muito mais com os processos de negócios dentro das organizações. E aí eu vou chamar, então, o Daniel Gazzi para ele já se apresentar para a gente e dar um contexto geral, Gazzi. O que então é essa mineração de processos? Para que ela funciona? Legal. Obrigado, Ali. Obrigado, Gladys Hash. Meu nome, né, citado anteriormente, Daniel Gazzi. Estou aí aproximadamente 20 anos no mercado de auditoria e consultoria, então em diversos setores, diversos segmentos, podendo ali sempre, a cada dia mais, aprender e não diferente do que vem acontecendo nesses movimentos dos últimos anos, né, a própria transformação tecnológica, trazendo todo esse arcabouço de possibilidades para que a gente possa sempre levar um resultado para a nossa empresa ou para os nossos clientes, né? Bom, começando aí por essa primeira questão, Ali, tudo que a gente tem como teoria em relação à mineração do processo, trata-se de uma técnica onde é possível extrair um conhecimento de um processo específico ou parte dele, de acordo com a demanda, para eventos onde nós temos informações sistêmicas, né? Fugindo um pouco da teoria, trazendo para o nosso lado prático, a gente sempre gosta de transmitir para os nossos clientes, transmitir para a nossa equipe a simplicidade dos casos. Então, dividindo a mineração em 3 grandes fases, faz com que a gente possa entender melhor esse universo. A primeira fase dela é a descoberta. Então, a gente tem toda uma possibilidade, ao iniciar a mineração, descobrir o que de fato acontece, a realidade dos processos. Na sequência, depois de descoberto algo que está certo ou que está errado, a gente faz uma verificação dessa conformidade, para justamente entender se internamente, através das normativas, através das políticas, visão, missão e valores da companhia, está sendo executados os processos. Ou ainda, para as questões relacionadas com o governo, entidades regulatórias, para que a gente tenha toda ali, né, uma segurança na execução. O terceiro pilar complementa todo um trabalho, uma pesquisa ali, um garimpo dessa informação no que tange ao agregar o valor. Uma vez descoberto, uma vez verificado determinada conformidade, faz com que a gente possa ter uma riqueza no que a gente vai promover de eventuais correções de rotas, nas eventuais não conformidades detectadas, tá? Para essa questão relacionada de importância na empresa, é fundamental que, ao agregar o valor, possamos ali identificar se ela precisa ser corrigido ou se trata-se de uma melhora no processo.
Perfeito, Gazi. E agora que a gente sabe já um pouco do que é a mineração de processos, Daniel, como que a gente implementa isso? Eu imagino que você lida com essa parte da implementação. Quais são os maiores desafios, então, para uma empresa implantar a mineração de processos? Legal. Bom dia, Ali. Bom dia, Gladys. Bom dia, Gazi. Acho tema bacana, tema bastante relevante aí para o dia a dia das empresas, especialmente pelo fato de ser uma ferramenta tão importante e tão pouca gente tem usado. Então, aqui no Brasil está bastante atrasado o estado da mineração, então, principalmente a mineração de processos. Então, acho que esse é um tema super atual que a gente está trazendo. Acho que as empresas têm que ter um alerta muito grande em relação a isso. E eu diria para você, Ali, de experiência própria de implementador, né? Eu trabalho junto com o Gazi nisso há um bom tempo. Os desafios não são tão grandes assim quanto parecem. Então, o que acontece? Eu preciso ter um entendimento de um processo, que é também parte do nosso trabalho, conseguir ajudar as empresas a entender bem o passo a passo do projeto, do início ao fim dele, e aí eu tenho que puxar os dados referentes detalhados, né? Obviamente, a base de dados completa em relação a esse processo. Mas hoje já existe um ferramental muito forte para ajudar a capturar esses dados. E uma vez que eu consigo organizar isso dentro de uma plataforma de mineração, eu vou colocar na tela e esses processos vão aparecer muito organizados do início ao fim, mostrando aqueles que começaram e terminaram da forma regulamentar e aqueles que tiveram um desvio importante. Então, olha, acho que a resposta é mais positiva e tem sido, né, na tecnologia mais positiva do que parece. Está cada vez mais fácil fazer a tecnologia acontecer e isso não muda no caso da mineração de processos. Perfeito. Só um comentário também que eu acho que é importante, né? Hoje a gente fala muito sobre tomada de decisão baseada em dados. Por óbvio, as organizações que estão hoje já mais avançadas em relação ao entendimento das suas análises de dados ou dos seus dados, que estão inclusive adequados à própria LGPD, né, ou ao GDPR lá fora, na parte da União Europeia, eles já estão adequados. E existe um elemento muito importante dentro da própria regulação. Eu sei que a pauta aqui não é falar sobre LGPD, mas é importante isso, que é a gente hoje ter dentro de casa somente os dados que realmente são necessários, vamos chamar assim, para a minha tomada de decisão, né? Que é o Data Privacy by Design. E mais do que isso, né? É eu coletar os dados, como eu falei, essenciais para a minha organização. Qual que é o interesse de eu estar com esses dados nas minhas mãos, né? Quando eu falo mãos, nos meus sistemas, nos meus arquivos, etc. e tal. Isso em se tratando de dados pessoais. Em se tratando de dados financeiros, etc. e tal, por óbvio, isso não está dentro da regulação LGPD, vamos chamar assim, né? A depender, óbvio, né? Se existe dentro desse dado financeiro uma informação pessoal, claro que ele está. Mas o que a gente tem de importante aqui para se tratar? Que é a questão da própria tomada de decisão baseada em dados. E é isso que eu queria trazer como um ponto importante. A gente já comentou aqui, o Daniel comentou, o Hash comentou também, o Gazi comentou e o Hash também comentaram sobre diversas ferramentas que fazem a coleta ou até mesmo a consolidação desses dados. Agora a gente pode falar também sobre como é que a gente toma a decisão baseada nesses dados. Mas, antes de mais nada, eu preciso ter essa consolidação baseada em processos, em ferramentas, né, que se consolidam no final do dia para a tomada de decisão. Isso é muito importante e deve estar no radar das organizações. Por quê? Se eu não tiver um bom mapeamento de processos, de dados, e eu não tiver boas ferramentas que me ajudem a consolidar esses dados, como é que eu vou tomar decisões assertivas baseadas neles? Então, esse é um alerta muito importante que a gente precisa ficar atento dentro das organizações. Queria só complementar e ajudar na compreensão.
Perfeito, Gladys. E é legal que você explicou assim muito do que é extraído nesse processo, né? E a gente podia focar agora numa coisa que eu acho que é extremamente importante nas tomadas de decisões, que é a identificação dos riscos da empresa. Então, quando a gente fala em extrair dados para transformá-los em informações úteis para a tomada de decisões, acho que um dos focos principais e uma das preocupações de todos os ramos de negócios é a identificação de riscos. E aí, Gazi, como é que então a mineração de processos ajuda a mitigar os riscos da empresa? Legal. A mineração, ela traz consigo um grande benefício, que é apresentar, diante da extração dos seus dados, todo um padrão comportamental de como foi executado aquele processo. Com isso, ele pode indicar os riscos inerentes a fraudes ou ainda relacionados a uma mitigação parcial de um risco. Ele começou ali a tentar controlar algo e na metade do caminho parou ou se perdeu, ou ainda foi detectada uma falha, seja ela sistêmica ou humana, por não complementar, não utilizar a ferramenta, né, no caso, o ERP, na sua essência e forma. Tá? Tão importante quanto você detectar ali o processo, né, se ele tem uma exposição de fraude ou uma mitigação parcial, é você tomar um próximo passo robusto, ou seja, um plano de ação para que ele dê a resposta a esse risco. Esse plano de ação tem que estar bem alinhado entre a alta administração e os gestores ali responsáveis para que o processo funcione. Diante disso, outros aspectos tão importantes quanto essas definições devem ser levados em conta na questão relacionada à própria materialidade da exposição, né? Então, quanto isso me custa, financeiramente falando, se algo der errado, ou seja, se o meu risco se materializar. Uma combinação de outros elementos trata-se da natureza do risco. Então, talvez, né, fazendo um paralelo com o risco anterior, que é a questão da materialidade, se o meu risco não é material, porém, existe uma exposição enorme de continuidade da companhia, é inegociável esse segundo, independente do meu custo do controle anterior. Por fim, a gente tem outro exemplo aqui trazendo como prática, a relação do custo-benefício para a implementação dessa correção. Porque, às vezes, você tem ali uma situação que ela não é tão exposta, ela não é tão relevante, e eu fazer um investimento de sistemas ou a contratação de pessoas para mitigar aquele risco não faz muito sentido. Eu acabo engessando o processo, eu acabo tornando ele muito oneroso. Então, tudo isso, né, o conjunto dessas variáveis traz, sim, dentro da mineração, a possibilidade, como a Gladys bem puxou, de tomar uma decisão robusta, saudável, com dados estruturados. E já que a gente está falando em riscos, Gazi, eu ia até fazer uma pergunta para o Daniel, mas eu vou puxar o gancho para a gente bater forte nesse assunto, que eu sei que é um assunto bem relevante aí, que é a maioria da preocupação de todos, né? Aí a Gladys também, se quiser complementar com os conhecimentos aí, pode complementar. Mas como a gente está falando já especificamente em riscos, você teria, Gazi, alguns exemplos de riscos operacionais que podem ser mitigados nas empresas? Não, sem dúvida. Também acho que, para não sermos exaustivos aqui, alguns tipos de exemplos. Obviamente, a gente tem, né, uma infinidade de possibilidades dentro da empresa quando se trata das três vertentes, pessoas, sistemas e processos. Tá? A gente tem um caso em relação a isso, por exemplo, como o desvio de recursos financeiros ali fica literalmente acentuado. Ou seja, quando eu não estou respeitando uma etapa de prospecção de fornecedores, eu vou lá e realizo uma compra dedicada a um fornecedor exclusivo. Isso, a mineração de dados, ela vai trazer justamente com os parâmetros devidamente setados na ferramenta, ali dedicados na ferramenta, você consegue visualizar e questionar as áreas. Por que não foi desbravado novos fornecedores? E eu tenho ali uma constância. Muitas vezes pode ter respostas óbvias, mas na grande maioria a gente tem ali esses desvios
tangibilizados como uma fraude ali, ou um favorecimento, fazendo com que a empresa perca rios de dinheiro se eu não tenho ali olhos no processo. Na detecção de erros, de situações críticas, como, por exemplo, o processamento de um pedido de compras, faz com que, obviamente, eu tenha ali uma potencial utilização muito grande de materiais dentro do meu estoque, aonde eu, na prática, não vou utilizar. Então, ele ficaria muito acondicionado, eu teria ali materiais que poderiam ser perecíveis, e aí eu tenho, né, todo uma perda, né, uma obsolescência do meu estoque. Por fim, trazendo um outro exemplo, a gente tem uma identificação de um gargalo. Então, a mineração de processo também começa a desafiar as datas. Do ponto 1 para o ponto 2 levou 20 dias ao invés de 3 dias, que é o que tem estabelecido na cultura da companhia. E aí, através dessa situação, a gente pode entender se existem efetivamente gargalos ou se a gente depende de um agente externo, de um terceiro, que está falhando no abastecimento. Legal. Gladys, você quer complementar com alguns exemplos que você percebe aí? Eu queria só dizer o seguinte, que na verdade não é nem complementar, é só ratificar aquilo que o Gazi já comentou com bastante propriedade, né? Toda empresa, né, que tem ali uma boa estrutura de auditoria interna ou que conhece minimamente os seus processos, ela está invariavelmente cercada de riscos. Só que quando ela consegue tangibilizar esses riscos a partir dos seus dados, das informações coletadas e de uma série de outros elementos, com a tecnologia, com a ferramenta, seja um RP, seja outras APIs, etc., ela consegue, de fato, permite com que ela tome ações preventivas e preditivas, né? Como a gente já tinha comentado isso antes. Os dados me permitem ter uma visibilidade, né? Às vezes, muita gente hoje, as organizações usam aí os grandes softwares como Power BI, Tableau, etc. e tal. A gente não está fazendo nenhum comercial aqui, mas é o que a gente comumente usa, né, dentro da organização, para consolidar uma grande massa de dados. Então, a partir daí, a gente consegue entender riscos residuais, riscos inerentes ao negócio, para tomada de ação. E isso, gente, é muito mais do que simplesmente na parte operacional. Isso vem a parte operacional e vem a parte tática também, parte do processo. Mas eu diria que isso é estratégico, que quando a organização consegue ter na mão ali uma boa dimensão dos seus dados, ela consegue usar todas as ferramentas à disposição para justamente minerar esses processos e capturar esses dados, no final do dia, ela tem é tão estratégico isso para ela, que aquilo ali é ouro de fato, né? É o petróleo que a gente fala, é o novo petróleo da organização. Vale destacar que isso também tem a ver com a governança de dados, que a gente já tem um episódio que falamos largamente sobre isso, sobre toda a questão da governança de dados, dos sistemas, dos softwares e etc. e tal. E, óbvio, né, de toda a segurança que envolve tudo isso. Mas, para me alongar aqui, o que eu quero só resumidamente dizer? Boa parte do trabalho dessa mineração tem a ver com a parte na alta administração. O quanto ela está disponível para investir em soluções e tecnologia que façam que até aqueles que trabalham com os dados, que trabalham com os processos, consigam, de fato, materializar aquilo que a organização quer como estratégia. O que significa isso, Gladys? Quanto que quanto que a organização está disponível a investir em tecnologia, em consultorias que façam a aplicação de processos corretamente, para que esses dados estejam aglutinados, aglomerados de alguma maneira mais estratégica para uma tomada de decisão mais assertiva, seja para o investimento, seja para a captação de um novo cliente, seja para compras mais assertivas, etc. e tal.
A gente está vivendo num momento que alguns clientes estão revisitando os seus processos de compras, por exemplo, estoques, etc. e tal. E aí a gente percebe o seguinte: desculpa a expressão, mas é uma bagunça. Por quê? Porque eles não têm os dados consolidados, eles não têm uma sanitização de cadastros e assim por diante. E tudo isso tem a ver com o quê? Com processos. E isso tudo tem a ver com o quê? Com ferramentas, porque hoje a gente já consegue utilizar a inteligência artificial para fazer a mineração desses dados e sanitizar esses dados também de uma maneira padronizada. O que nós estamos falando aqui talvez não seja novidade para as organizações, mas isso tem que estar num nível tão estratégico, tático e operacional para fazer sentido para as pessoas. Quem trabalha com dados e informações, elas precisam tomar decisões no dia a dia delas, às vezes talvez nem percebidas, são decisões tão no dia a dia da operação, como, por exemplo, enviar um e-mail com dados cadastrais de um potencial produto, etc. e tal, e isso não está bem organizado, isso não está bem azeitado. Como que a gente pode contribuir com isso? Com todo esse processo que a gente está trazendo aqui. E é isso que a gente faz. E é isso que a gente tem hoje dentro de casa e potencializado com ferramentas que o Hash já comentou aí largamente. Desculpa a minha fala longa aí, mas é importante trazer isso à tona. Não, tá ótimo, Gladys. E a gente está falando de tendências que, se não forem preocupações das empresas, vão deixá-las para trás, né? São tendências que vêm eu digo até se unindo, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla também de como as coisas estão interligadas, né? E aí, falando de tendências, eu lembrei de um aspecto aqui também, que você falou, né? Aliás, a gente fala desse tema em toda a Trends Lab. E você mencionou, Gladys, no começo da conversa, e não tem como a gente deixar isso para trás, porque é uma das maiores tendências, né? A gente está falando da IA, inteligência artificial. E eu queria perguntar para o Hash, ao falar, Hash, de tendências futuras aí, propriamente da mineração de processos, a gente consegue já ver benefícios? A mineração de processos, ela consegue já se beneficiar da capacidade da IA? Fala um pouquinho para a gente dessas tendências futuras. Ali, essa é uma das principais tendências que a gente tem aí na mineração de processos, porque, como eu tinha comentado lá no começo, né, as empresas têm esse desafio de organizar o processo, organizar as fontes de dados, enfim, tornar tudo isso algo interessante para as ferramentas processarem. E muitas vezes você tem lacunas de processo, de certa forma, de qualidade da informação que dificulta a obtenção dos dados da melhor forma possível. Então, vamos pensar que um dado não vem 100% escrito de uma forma compreensível na ferramenta de dados da forma como elas sempre foram. Então, hoje em dia, você colocar a inteligência artificial dentro do processo para fazer uma tradução de informação, algo muito parecido com o que o analista faria e ele mesmo ia anotar, hoje em dia eu consigo fazer isso via inteligência artificial, fica muito mais fácil. Então, a melhoria de outras tecnologias está permitindo com que isso funcione de uma forma melhor. Então, um desses casos, além da inteligência artificial, é a expansão do uso da nuvem. A expansão do uso da nuvem também facilita na parte de armazenamento de dados, na parte de isolamento de determinadas informações. Então, tudo isso está permitindo com que a mineração de processos seja cada vez melhor. Ou seja, a gente teria todo esse trabalho de mineração de processo de uma forma ainda mais precisa e mais rápida. Objetivamente, exatamente. É isso, né? Na prática, você ganha precisão, ganha velocidade e diria mais, ele ganha possibilidades que não existiam antes, porque o meu ferramental é muito mais robusto do que era. Joia. Gazi, vamos voltar agora para você, então. A gente estava falando sobre os riscos operacionais, né? Eu vou aproveitar agora para fazer sempre aquele parênteses aqui, né? Dizendo que a gente deixa essa Trends gravada no YouTube. Então, o Gazi ainda vai falar mais um pouquinho sobre quais são, né, os procedimentos, mas a gente deixa lá os contatos sempre, vai ter lá o LinkedIn do Gazi, os contatos da Gladys, do Daniel. Então, qualquer dúvida, essa é para ser uma conversa rápida, só para deixar mesmo, né, a mensagem da importância desses temas. E fica tudo lá, daqui a pouco vai para o YouTube.
a gente já deixa os contatos, mas também a gente tem o site da Tática, que tem artigos, né, sobre o assunto, materiais, só para lembrar vocês disso. E aí, Gazi, vamos tentar finalizar agora, a gente já está quase chegando no nosso tempo. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui para você fechar, e aí depois a gente deixa para os comentários finais, tá? Como então, a gente estava falando dos riscos operacionais, né? A Gladys também deu aí uma explanação bem legal. Como então, objetivamente, né, fechando tudo isso que a gente conversou, como a mineração de processos, ela realmente aumenta a eficiência operacional da empresa? Legal. Uma vez detectado, verificado e agregado valor, enriquecendo o processo com essas soluções, a gente tem ali, por exemplo, a identificação e eliminação de redundâncias, que é algo oneroso para as companhias. Custa muito você realizar um controle, que dirá realizar algo que já vem sendo feito, e eu crio, né, situações desnecessárias. A simplificação das atividades que não agregam valor. Então, eu tenho ali muitas atividades que podem ser revisitadas e elas podem, sim, ser ali customizadas, elas podem ser até mesmo eliminadas para que eu não tenha essas, né, morosidades no processo, essas lentidões, esses gargalos. E, por fim, a gente pode também utilizar as alçadas de aprovação ao favor da organização, para que você não canalize em um só gestor, em um só coordenador de um processo, toda uma demanda de uma companhia inteira. Também, obviamente, fazendo uma analogia ao ponto anterior, que gera um gargalo, gera uma morosidade nesse processo. Tá? Então, com esses 3 elementos, a gente já pode ter toda uma possibilidade de aumento de produtividade. E a gente está falando aí, Gazi, de todos os segmentos de negócios, né? Porque vocês estão explicando aí, o meu conhecimento é bem limitado, mas eu conheço um pouco dos processos de empresas, principalmente as que trabalhei, né? E quando vocês colocam todo esse contexto, eu consigo ver essa positividade, essa melhoria em todos os ramos de serviços, produtos, indústrias, né? Então, se vocês quiserem comentar, dar alguns exemplos e aproveitar para fechar entre vocês aí, fazer um debate, eu vou gostar de aprender um pouquinho também. Boa. Não, eu acho que em termos de indústria, hoje, acho que o Regi pode me corrigir se estiver errada, mas vamos pensar em grandes indústrias. A parte financeira, né, os grandes bancos, fintechs, enfim, fundos, etc. e tal, hoje eles fazem, já tem, né, muito estruturado as questões de coleta de processos baseado em coleta de dados a partir de processos. Então, por exemplo, uma empresa que queira fazer uma captação de empréstimo, alguma coisa assim, por óbvio, você já tem assim uma massa de informações que você precisa entregar lá para o seu banco para fazer algum tipo de solicitação de empréstimo, assim como pessoa física, como pessoa jurídica. A própria indústria do e-commerce, né? A gente tem ali o e-commerce bombando, né? Desde a pandemia, acho que foi o grande boom aí dos grandes players do e-commerce, que sabem exatamente que tipo de produto, a partir de uma tecnologia e a partir de um processo, né, bem estruturado em relação à coleta de informações. Dentro da organização, acho que eu posso pensar em 2 grandes indústrias, a parte do varejo, né, do retail, e a parte de finanças também. Muito Pode bom, falar, Gladys, você ter comentado essa parte do e-commerce, porque nós temos, na prática, um cliente do e-commerce, no qual nós aplicamos o processo de mineração, né, do processo, na mineração do processo. Então, nós aplicamos, por exemplo, na parte de fretes, onde toda a cadência entre o pedido feito no site pelo cliente, para que ele possa ser atendido na ponta, ele passe por estágios com datas previamente definidas e acompanhadas pelo setor de logística, para que
cada um dos eventos aconteça no tempo e movimento esperado, que é o grande desafio das empresas Perfeito. hoje. Você não só vender pelo Perfeito. e-commerce, mas se entregar num prazo que o outro lado espere. Cada vez vem diminuindo esses prazos. Hoje o pessoal não tem paciência de esperar uma semana para algo. Não, tem que ser imediato. E é o movimento que nós estamos tendo, porque os concorrentes deles vão entregar imediato, vão entregar no dia seguinte, concedem frete grátis, e essa conta, como fecha depois? É toda uma questão relacionada à organização das cubagens, à organização dessa logística para que o transporte aconteça. Tá? Um outro ponto que eu gostaria Perfeito. também de Isso é o agregar caso. na questão... Oh, desculpa, pode falar, Alex. Não, eu Pode falei perfeito, continuar. é porque Tá. você Legal. você tocou num ponto extremamente importante do processo logístico, do ponta a ponta. Como é que funciona isso? Perfeito. Bacana. Um outro tema que também é bem possível de ser utilizado é a utilização da mineração do processo, por exemplo, para os advogados. Então, eu tenho o início de um processo e cada processo recorre com muitos estágios. Instâncias recorrem da decisão, volta para uma outra determinada instância, chegou num dado momento que tem-se aquele ponto crucial de um processo, aonde se a empresa perde o timing, ela recorre num termo chamado revelia, aonde ela tem que pagar as penalidades por ela não ter se manifestado. Então, a própria visibilidade que os escritórios podem ter também é tremenda para isso e garantir que esses processos não ou comecem errado ou no seu final, depois de todo o acompanhamento exaustivo, não vá porventura perder e aí ocorrer uma perda financeira. Então eu estou materializando meu risco a partir do momento que eu não controlo. Perfeito. Joia. Eu vou aproveitar a tua explicação, Gazi, vou fazer uma pergunta extra aqui, porque eu penso que, como eu não trabalho diretamente e sou mais leiga na parte técnica, né, mais aprofundada, muitas pessoas podem assistir ter a mesma dúvida, né? Então, acho que vale a pena perguntar. Quando você falou do e-commerce, que você faz um trabalho em uma empresa na área de fretes. Então, a gente pode dizer que a mineração de processos, ela pode ser segregada em uma área específica. Não necessariamente a gente precisa abranger os processos de toda a empresa. Ou seja, né, uma pergunta simples, mas pode ser de algumas pessoas, né? Eu tenho uma empresa, mas eu ainda não tenho investimento para fazer uma mineração de processo na empresa toda. Eu tenho uma área que eu acho que eu considero mais relevante, que eu gostaria de fazer a princípio. Dá para ser feito em etapas, então? Claro, principalmente, Ali, nessa questão que a gente cita sobre a gestão de tempos, de datas, e a necessidade de acompanhamento da escala hierárquica, da estrutura hierárquica da companhia, eu consigo acomodar, né, o meu processo de mineração, porque ele vai fazer com que eu não só mitigue os riscos, mas que eu possa agregar valor, que eu possa enriquecer a minha companhia, fazendo com que os processos sejam mais acelerados, com que os processos sejam mais favoráveis à resolução rápida e correta dos fatos, né? Então, em qualquer instância onde eu entender que eu tenha vulnerabilidade sobre esses fatos e eu queira investir, vale a pena, faz sentido, porque é onde a gente vê a vida, né? Traduzindo no português, a vida como ela é. Porque você tem um mapeamento clássico que é feito na auditoria, aonde são projetadas em fluxogramas, seja ele num visage, seja ele num vídeo, e aí, né, fazendo um pouco da alusão da Gladys, não fazendo comercial com essas ferramentas, mas são as comuns de mercado que a gente tem hoje em dia, mas essa ferramenta ela é estática, ela fica ali, não. Se você não faz todo um processo de manutenção e atualização dela e divulgação, porque tão importante quanto você atualizar é você divulgar, é você mostrar para a sua operação o que está acontecendo hoje. Já a mineração de processos, ela tem um caráter muito similar, porém, num dinamismo brutal, onde você conecta todo o seu banco de dados, como o Hashman explicou numa primeira parte, e faz com que a gente tenha ali uma constante,
uma situação onde eu tenha possibilidades de plugar uma auditoria contínua, de eu acompanhar pontualmente o processo nos finais de semana, o que está acontecendo. Então, a amplitude de visões que você pode ter, ela é fundamental para que você possa tomar uma decisão. O que a gente, que na tática utiliza, a combinação dos dois, é fazendo com que essa situação também esteja ali classificada pela sua relevância. Ou seja, do que foi descoberto é um risco alto. Esse eu vou dedicar para a alta administração, porque eles vão nos dar as respostas para que, se eu tenho que mitigar um risco, o investimento necessário eles vão patrocinar. Se eu precisar de pessoas, serão contratadas. Já os riscos operacionais podem ficar com as áreas e devem ser acompanhadas, devem ser monitoradas. Perfeito, Gazi. Eu acredito que, assim como eu tive essa dúvida, outras dúvidas podem surgir, né? Então, fica o reforço do contato. Vou pedir para a Gladys fazer o encerramento. Se o Daniel quiser colocar mais alguma coisa, eu estou com um pouco de barulho aqui, Gladys, se puder encerrar aí, eu agradeço. Legal. Só fechando então, Ali, obrigado ao Gazi aí por participar com nós três hoje, mas é um processo que é muito interessante fazer essa mineração, né? E dá para fazer de forma pequena. Então, se eu tenho um processo no meu dia a dia que é um processo problemático na minha empresa e eu quero entender mais sobre ele, eu quero otimizar, eu posso partir desse pequeno processo. Não precisa ser um processo grande, não precisa ser nada demais. Então, dá para começar isso pequeno e isso abre os olhos, de repente, para uma segunda fase, ampliar e fazer na empresa toda, fazer em mais processos questionáveis aí, que eu quero buscar uma melhoria. Então, as possibilidades são muito grandes e não é difícil de começar. É isso aí, gente. Então, eu agradeço muito vocês que estavam acompanhando aqui, como a Alessandra comentou, esse episódio vai para o YouTube. Em breve também nós teremos os nossos episódios lá no nosso podcast, então a gente já está trabalhando para isso, em breve vai ser muito legal. E eu quero que vocês aí, vou lançar um desafio para que o público que nos assiste envie para a gente sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir a gente discutindo aqui, e se a gente não souber discutir, a gente vai trazer alguém que saiba, né? Então, hoje foi um dia muito especial para falar sobre esse tema de mineração de dados, e mais do que isso, falar sobre mineração dos processos que são coletados os dados. E para você aí que tem dúvidas sobre como que a Tática atua, a Tática está em mais de 8 cidades aqui estratégicas do país. Nós temos um time bastante robusto em termos de atuação, na parte de auditoria, consultoria, tecnologia, assim por diante. Nos acione, nos chame para uma conversa, para um café, a gente está sempre disponível aí para de alguma maneira, transformar o negócio, principalmente quando se trata de tecnologia, inovação e processos. Pessoal, excelente terça-feira para vocês e um ótimo dia, uma boa semana. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.